vamos falar um pouquinho então agora de outros níveis, né? Então você falou que 70%, um pouco mais, um pouco menos, é o 5.1 e basta essa incisão transversa direita. E para o L4, L5, né, que na aula que a gente vai abordar tanto da anatomia quanto do acesso propriamente dito, a gente vai ver que é um acesso mais difícil. Tecnicamente ele demanda alguns passos mais estratégicos e potencialmente mais complicado e perigosos, principalmente de lesão vascular. Correto. Tá? Como então, é que a gente faz? Esse acesso a gente não pode ter dúvida. A incisão que eu aprendi a fazer para expor, para atacar o nível de L4, L5 ou qualquer nível superior, era a incisão pararetal à esquerda. Então, essa foi a incisão clássica que eu aprendi e que eu fiz muito pouco dessa incisão porque logo que passou ali a curva de aprendizado, eu já fiquei confortável de chegar no mesmo acesso com uma incisão infraumbilical e que ao meu ver, na minha percepção, é uma incisão mais simétrica e mais anatômica, né? Para as pessoas que olham de fora. Infraumbilical mediana daí, né? É infraumbilical mediana, okay. Exatamente. Então, os primeiros casos que eu precisei atacar o 4.5 ou o 4.5.5.1, né? Sempre que você precisa chegar no nível 4.5, você já precisa de uma incisão longitudinal. Então, a gente aprendeu com essa incisão pararetal à esquerda e depois a gente evoluiu para uma incisão mediana infraumbilical, onde vocês podem perceber na imagem que a gente tem uma cirurgia de 3 níveis, que é L3, L4, L4, L5, L5, S1, com uma incisão mediana infraumbilical de menos de 4 centímetros, né? Uma incisão de 3,5 centímetros mais ou menos. A gente conseguiu essa exposição, né? Claro, isso foi facilitado porque a paciente era magra e não só magra, era uma paciente que tinha uma sobra de pele grande que a gente conseguia trabalhar com essa pele tanto para cranial para chegar lá no corpo de L3 como para caudal para chegar no platô superior de S1. Então, a anatomia dessa paciente foi extremamente favorável e permitiu que a gente fizesse um corte de apenas 3 centímetros para atacar os 3 últimos discos intervertebrais dela. Que a gente tem o nível, né, o L3, assim, tentando fazer uma topografia baseada na cicatriz umbilical, a gente tem assim, o L4, L5 está bem próximo, um pouquinho abaixo da cicatriz umbilical. O L3, L4 já está paralelo à cicatriz umbilical ou um pouco acima também. Um pouco acima. Então, quando a gente tem que estender essa incisão para atingir o nível superior, o que você faz ali? A gente tem várias opções. Então, quando eu comecei essa cirurgia, eu comecei com um corte pequeno, infraumbilical, e fui ver o que eu ia precisar ganhar. Se eu ia precisar ampliar essa incisão para baixo ou se, mais provavelmente, eu precisaria ampliar essa incisão para cima para que eu atingisse o corpo de L3. Acabou que eu não precisei ampliar única e exclusivamente porque essa paciente tinha uma sobra de pele e eu consegui trabalhar muito com a elasticidade da pele dela. Mas a gente tem alguns artifícios sem precisar estender a incisão pro andar supra-umbilical, que é a desinserção do umbigo. Então, a gente pode fazer a desinserção do umbigo como se a gente fosse tratar uma hérnia umbilical e a gente consegue ganhar ali uns 2 a 3 centímetros sem precisar abrir a pele. De pele acima dessa cicatriz, sem precisar ampliar o corte, né? Então, são artifícios que a gente pode lançar mão e que a gente pode fazer isso no decorrer da cirurgia. Então, se com essa cicatriz eu conseguir chegar em L5-S1, chegar em L4-L5, a hora que eu chegar em L3, eu vou ver o que eu preciso ganhar ali em termos de distância, de cranialidade, e eu vou administrando isso aí. Pensando numa lesão vascular, tá? Você fez uma cirurgia, uma incisão na pele transversal para operar L5, S1. Você teve uma lesão grave, que complicou, vascular. Você amplia o corte transverso ou você já faz uma incisão mediana, ampla, para você abordar essas lesões? Eu mudei um pouquinho Tudo o assunto, isso vai depender do quão grave é essa perda volêmica que o paciente apresentou, né? Então, a primeira
E de de bate pronto, você não sai abrindo a pele. Não. Não. Nem esticando, nem fazendo uma outra. Não. Às vezes o que a gente pode fazer como primeiro passo ali numa situação dessa é tentar otimizar aquela incisão que você já tem. Então, às vezes, você solta um pouquinho mais o subcutâneo, você ganha mais meio centímetro, 1 centímetro para cada lado. Você vê se você consegue abrir um pouquinho mais a poneurose com aquela incisão que você tem. E se a situação é mais dramática, você vai ampliar, porque a vida do paciente está em risco, né? Então, você vai ampliar. Graças a Deus, eu nunca passei por uma situação dessa. O nível L5-S1 é o nível que tem menor probabilidade da gente ter uma lesão vascular grave e a maioria das lesões hoje, elas não necessitam de rafia, né? A gente consegue com várias outras manobras controlar aquele sangramento e tratar essa lesão sem necessidade de rafia e principalmente de controle proximal e distal, que acho que é o que você está se referindo com a ampliação da incisão.